que vocês saiam daqui com bons pensamentos, com o coração leve. Então é muito bom que todos estejam aqui nessa sexta-feira para ouvir um pouco mais sobre as palavras de Jesus, os seus ensinamentos e o seu evangelho. Para contribuir com a harmonização desse ambiente, para que a gente possa nos conectar com a espiritualidade amiga. Faremos a leitura preparatória do livro Caridade e Vida, falado por Francisco Xavier e o Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: endireitai os caminhos, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta, isso está em João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina, e por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação justa, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rolos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao enlace do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua vez. Então essa leitura de hoje nos convida a mudarmos as nossas atitudes, porque só assim é que nós teremos resultados diferentes. Enquanto nós permanecermos agindo da mesma maneira equivocada, os resultados também serão equivocados. Então, não basta só vir à casa espírita, é preciso que a gente aprenda com os ensinamentos de Jesus e modifique as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para conseguirmos assim receber as boas inspirações do plano espiritual. Então agora, depois dessa leitura preparatória, vamos procurar nos sentar confortavelmente, relaxados. Eu sempre digo para fecharmos os olhos, mas não é obrigatório. É que fechando os olhos a gente consegue se abstrair desse ambiente, dos barulhos externos e fazer a conexão com o plano superior. Então vamos fechar os nossos olhos, deixar o nosso coração bater mais compassado, trazer os nossos pensamentos para estes momentos que aqui iremos viver, deixar as preocupações de lado e nos entregar
aos ensinamentos de Jesus. Que as energias possam ser renovadas, que a espiritualidade amiga traga para nós aquilo que estamos necessitando neste momento. Que ela leve embora a ansiedade, a tristeza, a falta de confiança e traga para nós o equilíbrio, o amor, a alegria, o sorriso bonito e a nossa paz interior. Que possamos aproveitar bem esses momentos em que aqui estivemos para desde já emanarmos pensamentos de paz e de amor para todos aqueles que estão precisando neste momento de um consolo, de um abraço amigo, mesmo que seja virtual. Então agora, desde já, sabendo que já estamos recebendo essas boas aventuranças do plano espiritual, pedimos permissão para iniciarmos nossa reunião de divulgação doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos, para brilhantar a nossa sexta-feira, o nosso companheiro Rodrigo Nacarate, lá de Espera Feliz. Já faz um ano que o Rodrigo veio aqui e agora ele retornou à nossa casa para falar sobre conduta espírita. Rodrigo, esteja à vontade. Muito obrigada. Gente, nossa boa noite a todos. Que Jesus possa estar conosco, nos auxiliando, nos amparando. Se vocês assustarem com aquele som alto, se preparem que eu vou começar a falar. Ô, gente, é para mim um motivo de alegria imensa estar aqui, porque com todo o coração, diante de Jesus, numa casa espírita, é disparado uma das casas que eu mais gosto de vir. Falar porque a energia aqui é muito boa, a recepção é maravilhosa, tenho amigas aqui na cidade, irmãos com vocês, e para mim hoje é diferente, porque é mais do que especial. Eu lembro que há uns bons anos atrás, sentado na sala, na cozinha da minha mãe, eu conversando com o meu irmão mais velho, Fabrício, que está aqui presente, e eu falei com ele assim: rapaz, o que você acha de eu fazer palestra espírita? E a opinião dele nunca mais saiu da minha cabeça, porque me ajudou muito. Hoje ele está aqui, é a primeira vez, para minha honra, que ele está aqui, não sei para ele, Quando ele está aqui numa palestra minha, numa palestra nossa, com a sua namorada, espero que futura esposa. O Espiritismo não aceita, então eu não posso falar que ela é veterinária aqui em Iguaçu, Eu não posso falar para poder ajudar. A minha amada mãe e meu filho Gustavo, que é simplesmente um amor da minha vida, que me tornou o pai, que era meu grande sonho. Meus irmãos, com muita alegria, nós escolhemos um tema que nos foi convidado a vir aqui, sobre conduta cristã. Podemos falar também de evolução moral. E eu tenho montado palestras ultimamente para as casas onde nós visitamos, mediante as percepções que nós vamos tendo do mundo. E nós vamos colhendo aquelas percepções e vamos colocando a nossa percepção e a nossa visão espírita, nosso entendimento. E a gente vai falando sobre esses temas, sobre esses tópicos, na medida que nós conhecemos alguma coisa, alguns pontos e vírgulas da doutrina, desse Evangelho maravilhoso de Deus, exemplificado também por Jesus aqui na Terra. E aí, baseado nisso, a gente vem observando algumas condutas anticristãs no mundo, que nós respeitamos, porque é o tempo de cada um, mas que nós não concordamos, por isso a gente tenta, pelo menos, não ter esse tipo de atitude. Aquela frase mundana, quando diz assim, ele acha muito bonito ser feio, porque são costumes que nós já não temos mais, que nós já não aprovamos, mas que ainda está na infância espiritual daqueles seres. Então, baseado nessas condutas, nós vamos pesquisar em Allan Kardec, principalmente no livro A Gênese, que, na nossa opinião, é um dos livros menos lidos da codificação, Então, nós vamos pesquisar em A Gênese
tópicos que falem para nós sobre essa evolução espiritual, sobre o como ser a nossa conduta no dia a dia, né? Depois de uma leitura tão perfeita, dizendo resumidamente que se nós não fizermos a nossa parte, nada vai adiantar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós lemos assim: nem todos que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Fazendo uma vaga comparação aqui para o mundo, nós podemos imaginar assim: se lá está dizendo que nem todo ser que falar Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ou seja, orar, 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 mas não praticar, não será salvo, entre aspas. Madre Teresa de Calcutá falava para nós: mais santo que os lábios que oram são as mãos que trabalham. Ou seja, não adianta a gente estar nos meios religiosos, ouvir a religião, internacionalizar aquele ensinamento, e não vivenciar aquilo. Porque se eu sei a codificação de ponta a outra, se eu conheço todas as passagens dos registros bíblicos, se eu conheço o que é certo e o que é errado, então se eu conheço toda essa codificação e não praticar nada, nenhuma frase, nenhuma linha, eu sou apenas um bom leitor. O Espiritismo nos convida a praticar. E a gente ouve ainda no meio espírita o convite assim: eu sou espírita não praticante. Então, com todo respeito, você não é nada, porque Espiritismo é prática, Evangelho é prática, porque sem a prática a fé é morta. Então, baseado nisso, nós vemos que se nem todos que falarem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, a gente pode comparar assim: eu estou com um problema de enfermidade, levanto de madrugada, vou para a fila do SUS, espero lá até o meio da tarde para poder ser atendido. Eu entro no médico, o médico me consulta, me examina, passa os remédios. Eu saio dali já confuso, porque eu fiquei com fome, passei muito tempo ali na espera, estressei. Chego em casa, gasto as minhas reservas nos remédios que são caros, coloco em casa no armário e falo assim: esse médico não está batendo bem na cabeça, não é nada disso. E aí eu volto a piorar ainda mais, porque eu não estou bem, não tomei o medicamento que o médico passou. E aí eu vou voltar onde? Naquele próprio médico. Quando eu chegar a ele, eu vou relatar todos os meus problemas e um pouco mais, porque obviamente eu vou ter me agravado meus problemas. E aí ele vai perguntar para nós: você tomou o remédio que eu te passei? Se nós falarmos Senhor, Senhor, Senhor e não tivermos paz, harmonia espiritual, Jesus vai nos perguntar: você tomou o remédio que eu te passei? Você fez aquilo que por amor eu deixei as esferas superiores para poder encarnar no seu mundo, ensinar para vocês através do exemplo, que é o grande ensinamento, tudo aquilo que eu fiz? Porém, ninguém aqui vai dizer que é fácil, mas exatamente por não ser fácil é que é meritoso. Então, nós temos urgência, meus irmãos, minhas irmãs, em tentarmos fazer o esforço maior possível para poder praticar aquilo que nós sabemos que é certo, aquilo que Jesus nos ensinou. É claro que hoje a gente pratica uma coisa, amanhã a gente falha um pouquinho, amanhã a gente repete, mas é aquela coisa básica de deitar a cabeça no travesseiro e pensar: quais foram as minhas atitudes no dia de hoje? O que eu posso, o que eu errei, que eu não posso repetir amanhã? O que eu acertei, que eu posso ainda continuar a aprimorar isso depois? E assim nós vamos melhorando. Então o Espiritismo vem falando para nós que a humanidade deve entrar numa nova fase. Nós falamos muito sobre isso, que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde os valores espirituais, os valores morais devem ser alcançados de maior elevação maior, que é a consequência inevitável do planeta. Não há como fugir disso. E Kardec fala na Gênesis dos Sinais dos Tempos o seguinte: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens possuem inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista da ciência das artes do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem um bem moral. Ou seja, se nós queremos viver um mundo de caridade, de fraternidade uns com os outros, de solidariedade para os outros, e estar moralmente e sentindo bem,
se não fizermos tirar de dentro de nós, fazer um expurgo desses sentimentos negativos, nós não vamos sair do lugar. E aí que parte com isso? Os valores que nós estamos cultivando. De uma forma leve, assim como o Espiritismo tirou Jesus da cruz, que nós com todo respeito chegamos em alguns lugares, Jesus está lá na cruz sangrando, literalmente, mesmo que no símbolo, o Espiritismo tira Jesus da cruz para mostrar para a gente que ele é um amigo, um irmão mais velho, que, como nós dissemos no início, é um irmão que por amor veio aqui, literalmente por amor, nos ensinar o caminho do bem. Ele nos deu a receita do bolo. Quer sorrir amanhã? Faça o que eu digo. Quer continuar chorando ou ainda mais? Contrarie tudo aquilo que eu ensino. Então, os valores que o Evangelho de Deus, exemplificado por Jesus, o Espiritismo tão bem aplicado nos ensina, são os valores da alma. Ontem, numa reunião de estudo em nossa casa Espírita Feliz, estamos estudando a obra de André Luiz, e uma amiga, Alcione, falou assim: André Luiz, quando foi para o plano espiritual, ele evoluiu. E nós acrescentamos o comentário dela e falei assim: evoluiu moralmente. Porque na Terra, como médico, no Rio de Janeiro, foi um grande médico, mas a evolução era intelectual. E se a gente não tiver moralidade, nós não vamos sair bem daqui. Nós temos que escolher o que nós queremos para nós. Segundo as pesquisas científicas, no site da NASA, fala que o ser humano tem, em média, 36 mil escolhas diárias. É um número assustador. Eu levantei o braço aqui, é uma escolha, por menor que seja, do micro ao macro, uma escolha de fazer o bem. Eu ajeitei o óculos, eu dei um passo para cá, isso tudo são escolhas. E aí vem a primeira pergunta da noite: quais são as escolhas que nós estamos tendo em nossas vidas? Mais importante do que essa pergunta é meditar sobre a resposta de: eu estou preparado para as consequências de todas as escolhas que eu faço no dia a dia? De como eu lido com o ser humano, de como eu lido comigo mesmo, de quando eu trato o companheiro da família, do trabalho, da sociedade. Quando eu recebo uma ofensa, como que eu fico? Como que eu reajo? Mais parte de como eu fico é como que eu reajo em relação a cada coisa que acontece no dia. Uma felicidade, uma obstrução de felicidade, uma injúria, uma calúnia, alguma ofensa. Como são as nossas reações? O que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Francisco de Assis falou que a grande felicidade do ser humano é se tornar útil. Ele falou que aquele ser humano que ainda não aprendeu a servir, ele não encontrou a verdadeira felicidade. De uma forma leve, praticar o Evangelho de Jesus é uma forma leve de nós levarmos a vida com alegria, leveza, para que nós possamos evoluir literalmente. Porque ele perguntou também mais na frente no texto, Francisco de Assis, se nós devemos preferir o ouro das mãos ou o brilho das estrelas no nosso olhar e no nosso coração. Sabe aquela consciência tranquila de quando nós fazemos algo bem? Se nós não escolhermos valores que vai nos fazer evoluir, nós não vamos ser felizes na terra de liberdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, fala assim: a felicidade sem mescla na terra não é possível. E aí eu faço o seguinte comentário: se a felicidade na terra sem mescla, ou seja, sem problemas, não é possível, nós somos tão felizes já. Nós temos tantas coisas, nós somos milionários de tantas coisas, de tantos valores. Se isso ainda não é uma felicidade, imagine nos mundos superiores, um ser com a consciência tranquila. Como deve ser grandioso isso? Já não é somente desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. No capítulo final do livro Céu e Inferno, Allan Kardec questiona a espiritualidade superior perguntando: o que mais atrasa a humanidade do seu avanço para a felicidade da terrena e espiritual? E a resposta vem
falando sobre o que mais atrasa a humanidade de evolução é o egoísmo e o orgulho. Pensarmos só na gente, o ególatra, né, o egoísta, né, que tudo é de acordo com o seu umbigo, diz o ditado popular. O orgulhoso, né? Então, tirar esses sentimentos de dentro de nós é um dos primeiros trabalhos que nós devemos fazer para poder deixar entrar daquilo que é bom. Quando nós vamos faxinar uma casa, não se junta muita sujeira, tem que jogar ela para fora. Para limpar, tem que tirar a sujeira. Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês aqui, mas às vezes, no momento da prece, você concentra lá para meditar, para poder fazer uma oração. Vem pensamentos negativos, pensamentos mundanos, pensamentos carnais e outras coisas assim. Se por acaso aconteceu, responda só em pensamento, por favor. Uma vez, Divaldo Franco perguntou a Joana Gianni sobre isso. Ô Joana, eu estou tentando meditar, entrando agora para o mundo das palestras, né? Como eu comentei no início que eu também entrei. E toda vez que eu vou meditar, que eu vou orar, vem pensamentos mesquinhos, muito pequenos dentro de mim. E aí ela falou que é o cérebro lendo as informações daquilo que tem que sair, porque tinha que entrar coisa boa. Então isso é básico. Praticar o Evangelho, praticar os ensinamentos de Jesus, praticar o que nós temos no Espiritismo, a gente conhece como o quê? Reforma íntima, que é nos reformar interiormente. É isso? Porém, tem um detalhe: a reforma íntima do ser humano é consertar o motor do avião em pleno voo. Porque tem muita gente querendo parar assim, quando eu desencarnar eu vou melhorar, vou dar no plano espiritual, eu vou ajudar, vou ser ajudado, aliás, vou receber passes, isso e aquilo e tal. Não. A reforma íntima do ser humano é consertar o motor do avião em pleno voo. Nós não podemos descer do avião. Nós não podemos querer evoluir saindo daqui. Nós estamos aqui exatamente para isso. Aqueles que vão antes de nós, por mais que doam, eles só voltaram para casa antes de nós. Mas vieram primeiro que nós, talvez. E assim continua a marca da humanidade. Afinal, o amor é o ouro da vida. Nesses tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar no sentido do progresso moral. Aqui Kardec está dizendo que não adianta a Terra querer ser uma terra regenerada, para no futuro, bem lá longe, ser uma terra com um mundo de paz, se melhorar só uma parte do globo. É como se, por exemplo, aqui faz parte do centro da cidade. Aqui no centro da cidade nós temos a Casa Espírita, uma igreja aqui próxima, um exemplo, né? Não sei se tem, tomara que tenha. E nesses lugares, a energia, ela é elevada. Pelo menos essa é a nossa intenção, quando conseguimos captar o mundo espiritual também. Então aqui é um local da cidade que está elevado, que só fala de coisas boas. Não é assim? Porque, por exemplo, se eu colocar aqui nesse Data Show filmes de guerra, de tiro, de sangue, filme pornográfico, lutas, né? Onde as pessoas acham legal bater na cabeça do outro e chamar de esporte, vocês acham que vai ser legal eu vou colocar isso aqui? Vocês acham? Pode responder em pensamento se quiser. Não, não é? Porque não combina. Mas por que em casa a gente coloca? Sabe? São as escolhas. Então, se nós sentimos muito bem dentro da casa espírita, porque aqui só fala de coisa elevada. Se não tem paz em casa, talvez a gente deva olhar o que a gente está fazendo dentro do lar. Principalmente antes de dormir. Nós passamos um terço da nossa vida dormindo. Porque quando nós dormimos, nós saímos do laço espiritual e vamos ao plano espiritual. Onde será que nós estamos indo? Ou onde será que estamos nos levando? Não é assim? Então que a gente possa melhorar o bairro do centro de Iguaçuí, mas que o outro bairro também possa ser melhorado, e assim no mundo inteiro. Não adianta melhorar uma cidade e o estado está caindo, melhorar um estado e o país está caindo, tem que ser tudo. Então quando conseguimos fazer isso, o progresso do mundo espiritual vai vir com mais facilidade. Sim, de certo, a humanidade se transforma como já transformou em outras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano e são para os indivíduos as crises do perecimento. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que no mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia,
experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Chico falava que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos. Vocês lembram dessa fala do Chico? No texto que a Kátia leu, falava da finalidade que nós temos aqui. Ou seja, não adianta seguir Jesus, como diz o texto, e não praticar. E a gente lê muito assim: quem não perseverar até o fim não será salvo. No livro de Haroldo Dutra Dias, no Evangelho, que ele traduziu toda a Bíblia, ele esclarece que essa fala foi distorcida do Evangelho lá atrás e que, na verdade, o que deve ser entendido? Quem não perseverar até a finalidade daquele ponto não conseguirá se salvar, se libertar, ser feliz, se elevar. Então é a finalidade. Então eu pergunto, qual é a finalidade que Deus programou toda a nossa reencarnação, nos colocou aqui na Terra? Ah, nós viemos do mundo para sofrer. Eu não concordo. Eu não aceito. Na minha cabeça eu não entendo assim. Eu penso que na Terra nós viemos para amar e evoluir. Amar e evoluir. Ah, mas Deus tem muito sofrimento. Tem, porque você escolheu em vidas outras algo que não bate com o que você acha que quer que seja feliz. Porque a cada um segundo as suas obras. E isso não tem como a gente fugir, né? Tem alguns sentimentos que, se a gente tirar de dentro de nós, para poder excluir da nossa vida, do nosso sentimento, do nosso espírito, da nossa alma, como o orgulho e o egoísmo, são sentimentos também, por exemplo, como o rancor. Hoje, conversando com uma pessoa das que eu mais amo na vida, eu falei para ele assim: olha, não deseje o mal. Porque quando a gente deseja o mal para o outro, não que a pessoa tivesse decisão, tá, gente? Mas não deseja a hora nenhuma. Deixa que a vida acerte. Não é você que tem que resolver com ela, com esse problema. Desejar o mal, ter rancor, sentir inveja, ter raiva do outro. Sabe o que é isso? Exatamente, na minha opinião, na nossa opinião, resumidamente, é tomar o veneno querendo que o outro morra. Porque esse sentimento fica dentro da gente. É como aquela situação que a gente está na sociedade, de repente encontra a pessoa na rua, ela não está bem espiritualmente falando, psiquicamente falando, e ela desaba aqueles problemas, às vezes até nos ofende. A gente faz o quê? Vive uma esponja, absorve tudo aquilo, e a pessoa, nossa, conversei com o fulano, saí tão bem, e a gente fica como? Mal. Então a gente tem que saber nos olharmos de cima. Diante de uma situação, falei com essa pessoa também, faz o seguinte: olha a situação de cima, e se você fosse fulano de tal, se fosse com fulano de tal, o que você aconselharia essa pessoa? Até para poder enxergar melhor a situação. Então, o que você recomendaria? O que você acha prudente? Porque aí você recomenda com a razão e não com a emoção. E quando nós somos racionais, as coisas fluem de uma forma melhor. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Eu não posso desejar, não devo desejar nada para o outro. Aí a gente fala assim na vida, por exemplo: ah, eu tinha um relacionamento com o meu patrão e ele me decepcionou, por exemplo. Quando a gente decepciona demais com o outro, a culpa, sabe de quem que é? É nossa. Porque nós estamos projetando alguma coisa, algum ser espiritualmente, um anjo naquele ser, que não está pronto para si, mas que nós desejamos. E por que nos ofende muito? Porque é algo que com certeza você não faria com aquela pessoa. Isso machuca a gente demais. Aí é a frase que a gente conhece: me decepcionou, estou decepcionado com fulano, mas eu projetei na pessoa um anjo que ela não estava pronta ainda para ser. E o erro então é nosso. Uma coisa é a gente entrar no mundo de ilusão, outra coisa é a gente amar. Ama sempre. Se o outro errar, o azar da pessoa. Se você está num relacionamento, a pessoa fez alguma coisa, te abandonou, azar da pessoa. Porque você fez o certo e o certo nunca vai ser errado. E assim a gente vai continuando a nossa vida, para a gente poder ter sempre na vida a consciência tranquila, porque a gente possa ser civilizado, porque civilização independe de vigilância. A gente não pode ser só vigilante quando a gente sabe, civilizado só quando a gente sabe que a gente está sendo vigiado. Quando Jesus fala para a gente: orai e vigiai, tem uma vírgula, sem cessar, é o tempo todo.
Porque no mundo tereis aflições. Se ele foi tentado, nós não vamos ser. É algum pecado a gente se sentir tentado por alguma coisa na vida? Não, não é pecado. Talvez o pecado, entre aspas, é a gente ceder a essa tentação. Ele também foi tentado. Talvez a tentação, talvez não, é uma prova para a gente. É uma prova para a gente. E muitos na vida, como a gente costuma ouvir, principalmente em outros meios religiosos, estão pecando. E o que é pecar? Que do hebraico significa, na verdade, alvo. Então a gente só está errando, aquele que está pecando só está errando o alvo. A pessoa que está no vício, que está na droga, por exemplo, ela está tentando ser feliz, porque ali ela tem um artifício que torna ela a felicidade dela mais fácil, que ela não consegue ainda sem o artifício da bebida, da droga. E por que volta a usar? Exatamente porque ela quer ser feliz. Ela está pecando, ela está errando o alvo. Ela está tentando, mas ela não encontrou ainda a felicidade. O dia que a pessoa descobre que para ser feliz ela não depende de ninguém, o dia que a gente descobre que a gente tem mais camada na vida, o outro passa a ser um companheiro de evolução e não uma dependência onde a gente deposita a nossa felicidade. Não é assim? Somente o progresso moral pode assegurar os homens da felicidade na terra, refreando as paixões más, mas somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Olha só que curioso, uma historinha para poder elucidar isso. Que também vai bater com orgulho, né, com egoísmo e tal. Conta uma bela história que os pais de dois irmãos tinham falecido e ficou uma herança de uma grande fazenda para os dois irmãos. Só que um desses dois irmãos era muito orgulhoso, muito vaidoso e cresceu os olhos sobre a matéria. Então a fazenda muito bonita, ela tinha uma sede assim à esquerda, vamos dizer, no lado sul e outra no lado norte. E essas duas sedes eram cortadas por um rio enorme. E aí o irmão mais velho, o que ele fez? Cada dia que passava ele queria tomar um pouco mais do irmão mais novo. Orgulho e a vaidade tomando conta dele ali o tempo todo. Nada de paz, nada de fraternidade e concórdia. E o outro irmão em silêncio. Até que um dia apareceu um senhor de cabelos longos na sua fazenda, dizendo que estava procurando emprego. E ele falou assim: olha, você trabalha com o quê? Você mexe com o quê? Ele falou assim: olha, eu me dou muito bem com madeira, ensinado pelo meu pai. Ele falou assim: foi Deus que te mandou aqui. Você está vendo aquela imensidão de tábuas gigantes de madeira ali? Eu falei: sim, estou vendo. Ele falou assim: olha, então você vai fazer o seguinte, na beira do riacho, você vai fazer para mim um muro o mais alto possível, de forma que eu não quero uma fresta, para que eu não consiga ver do outro lado de lá, porque lá está o meu irmão e falou coisas negativas do irmão. Você precisa de ajuda? Eu falei: não, tudo bem, pode ser que eu faça. Ele falou assim: eu tenho que ir na cidade fazer umas compras, vou pegar meu cavalo, e quando eu voltar, se o serviço estiver terminado, hoje ou o dia que for, eu acerto com o senhor. Tudo bem. O rapaz montou no seu cavalo, foi à cidade. E para sua surpresa, quando ele retornou, de longe ele já veio ainda mais furioso. Por que furioso? Porque ao invés de ele ver uma parede de madeira, como ele tinha pedido ao homem que apareceu, que ele disse ter vindo caído do céu, ele viu uma ponte. No que ele vê a ponte, e que ele consegue chegar na sede e descer do cavalo, ele olha novamente para a ponte de forma furiosa e vê o irmão em lágrimas correndo de braços abertos ao encontro dele. O entendimento do irmão, ele fez para poder ter as pazes. Ele, tomado de raiva, aos poucos diminuindo, tomado pelo amor, correu de abraço ao irmão e ali a concórdia se fez presente. A fraternidade voltou, o amor e o egoísmo e a vaidade saindo. E o egoísmo, nem o orgulho, desculpa. Se abraçaram, se emocionaram e ele tomou a iniciativa, pediu perdão e tudo mais, tal. Quando ele lembrou do trabalhador, ele viu um homem longe,
com um vestido branco, pérola, cabelos aos ombros, longe andando. Ele montou novamente um cavalo e partiu atrás do homem. Ele falou: meu rapaz, eu tenho que te pagar, já está tarde, está escurecendo, você pode dormir na nossa sede, você me fez um favor enorme, você devolveu a alegria na minha vida, eu não sei nem seu nome, chegue mais. Meu nome é Jesus, e eu tenho muitas pontes ainda a ligar no universo. E caminhou e seguiu. Quando nós criamos essa ponte ao amor, ao perdão, à concórdia, nós ficamos mais leves. A gente não tem insônia, a gente não tem dor de cabeça, a gente não adoece tanto, porque tudo é consequência do nosso coração. Como o câncer, que são células que adoecem de acordo com aquilo que a gente alimenta o corpo, os sentimentos, e reflete no corpo. Não é assim? A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge retemperada, olha que interessante essa palavra, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional o movimento no sentido do progresso moral, que assinalar nova fase de evolução humana. No livro dos Espíritos, na questão 625, é perguntado por Kardec a espiritualidade superior. Tenho certeza que todos conhecem essa pergunta. Qual é o modelo que devemos seguir? Existe algum modelo que nós devemos seguir, sabe? Que nós devemos seguir na Terra para podermos evoluir? A resposta, como todos sabem, está lá: vinde Jesus. Aí olha que interessante. Quando eu gosto da blusa da Kátia e quero fazer uma para mim, eu tenho que fazer o quê? Pedir emprestado, se você permitir, e pegar essa blusa e levar a costureira para que ela possa fazer o mesmo, não é isso? É um molde, ou seja, é um modelo. Eu quero copiar. Jesus é exatamente isso. Devemos copiá-lo. É difícil? Muito. É fácil? Não, mas aí que está o mérito, como eu disse. Então Jesus é o nosso modelo. Quando nós seguimos Jesus, tudo nos facilita. Porque na humanidade de hoje em dia, o que está costumeiro ver? Na inversão de valores que está na sociedade. É claro que tem muita coisa boa, né, gente? Mas na sociedade hoje, está acostumada a fazer o quê? As pessoas, em vez de adorar a Deus, em vez de copiar Jesus, estão copiando personalidades esdrúxulas, de artistas, de valores morais, espirituais, que nós já alcançamos e já superamos. E o que acontece de muito grave quando uma pessoa segue, por exemplo, um artista que usa roupas rasgadas e cabelo vermelho, por exemplo? Ela perde a sua personalidade. Porque quando a gente segue alguém assim, nós perdemos a personalidade. Porque a roupa não é do jeito que eu gosto. O meu gosto se torna o gosto da outra pessoa. O meu cabelo já não é mais o cabelo do jeito que eu gosto, que a minha sociedade, minha família gosta. É o cabelo do outro. Só que quando nós tomamos atitudes erradas na vida, nós não estamos tomando atitude errada só para nós. Nós estamos, talvez, machucando as pessoas que nos amam. Quando nós acertamos, nós estamos provando que o que a gente, quando fala, eu te amo meu filho, eu te amo minha mãe, aquilo é verdade. Porque quando nós evoluímos, nós estamos garantindo um pouco mais de felicidade para os nossos descendentes. Quando nós crescemos espiritualmente, quando nós crescemos moralmente, quando nós crescemos na vida, nós estamos fazendo o quê? Engajando também aqueles que nos olham. Porque às vezes nós podemos ser o evangelho de alguém e a gente não sabe. Às vezes a nossa vida, as nossas atitudes no dia a dia, pode ser o único livro, a única Bíblia, o único evangelho que uma pessoa na vida vai ler. Já observaram isso? Às vezes a nossa conduta na vida é o único evangelho que alguém pode estar lendo. E aí o que a gente quer que as pessoas leiam? O que a gente quer que a gente possa passar para o outro? Se Jesus se preocupou com isso, numa escala muito superior, por que nós não podemos pensar nisso também? Por que o egoísmo de pensar só na gente? Por que aquele egoísmo
egoísmo de, quando eu chegar no plano espiritual, será que eu vou ser bem atendido? Eles vão me socorrer? Mas por que não evoluir e pensar que você pode chegar lá e trabalhar em prol do outro que sofre? Sair do orgulho, sair do egoísmo e pensar no outro. Porque quando você pensa no outro, quando você ajuda o outro, primeiramente você está evoluindo, você está ajudando a você. Por que a felicidade liberta? Porque ela é um conhecimento que torna a sua vida mais leve. Eu acho que eu já até disse aqui uma vez, né, se permito repetir. A felicidade é o conhecimento que liberta. Vamos supor que essa sala está toda fechada, eu não conheço aqui, e aqui que acende a luz. Um exemplo. Enquanto ali eu chegar aqui de noite e eu não chegar até aqui, vai ser perturbador. Eu vou ter que pensar numa cadeira, não vou saber o que está, onde está, mas quando eu aperto ali que acende a luz, pronto. É o conhecimento que liberta, gente. É a visão aprimorada de tudo que nós temos. Não é assim? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente apovoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Ao bem se dediquem, eu imagino que vocês vão concordar comigo quando eu falar, por exemplo, de uma pessoa que se dedicou muito ao bem, principalmente ao próximo, que nós acabamos de falar. Francisco Cândido Xavier. Eu vou fazer uma pergunta agora, vocês podem responder mentalmente, não precisa de levantar a mão de forma alguma. Mentalmente vocês podem responder para vocês mesmos. Segundo alguns bons e sérios estudiosos, uma das cenas mais lindas espiritualmente falando no ano de 2002, ano que nasceu o primeiro filho, foi o desencarne de Francisco Cândido Xavier. Alguns trabalhadores sérios da doutrina espírita falaram que no momento do desencarne de Francisco Cândido Xavier, uma escada espiritual foi colocada luminosa aos seus pés, e em cada degrau tinha um discípulo de Jesus, e que o mestre maior veio receber. O que é muito fácil na minha concepção de acreditar e aceitar, porque é um homem que só trabalhou para o outro. Que se vendesse os livros dele e fosse ficar com a renda, ele seria bilionário. Um homem chamado pela febre de Francisco Amor, Francisco Caridade Xavier. Então, eu pergunto a vocês e respondam por favor em pensamento. Quem de vocês aqui gostaria de, no momento do desencarne, ser recebido simplesmente por Jesus? Quem de vocês aqui, também está trabalhando para mim, tá, gente? Gostaria de ter uma serenidade, uma paz, sem aquela perturbação comum que é no plano espiritual no momento, principalmente no momento do desencarne? Porque segundo os espíritas, o tão famoso umbral, que na verdade é passagem, por exemplo, esse mármore do pé da porta ali, isso chama umbral, essa passagem, né? Ou seja, passagem, isso significa umbral. Todos nós talvez passaremos, provavelmente, eu acho que não vou passar, vou voltar, né? Pelo esse tal famoso umbral. Mas o Chico teve essa recepção de Gaza. Então eu imagino que vocês já responderam para você quem gostaria de ter um desencarne tão bem amparado como o Chico. Vocês concordam comigo? Mas agora vem uma segunda pergunta. Eu gostaria de saber de vocês, e também de mim em pensamento, quem de vocês está disposto a ter a vida que o Chico teve? Porque segundo a fala de Jesus, a cada um segundo as suas obras, não é assim? Então por que Chico foi tão beneficiado? Porque ele plantou, porque ele semeou. Tudo que os nossos olhos físicos enxergam está morto ou a caminho da morte. Tudo, literalmente tudo. Podem observar para vocês terem uma ideia. Então o que a gente deve escolher? Aquilo que é imortal, aquilo que é eterno. Quando a gente escolhe aquilo que é eterno, a felicidade vem levemente. Mas nós não estamos dizendo que nós não podemos ter um bom carro, que nós não podemos ter uma boa roupa, uma boa casa, que nós não podemos ir em festas, por exemplo, porque a questão não é ir na festa, o problema é como sair da festa.
Essa é a questão. Quando nós temos essa consciência, é amor próprio, é cuidado, é zelo. É zelo por nós mesmos. As nossas escolhas definem o nosso progresso. Uma frase que eu gostaria que vocês gravassem e não esquecessem ela se vocês acharem proveitosa. Nós temos objetivos a alcançar e não pessoas a impressionar. Muitos objetivos. Final é evolução, mas para evoluir existe uma gleba de coisas para poder fazer essa junção. Então nós temos objetivos a serem alcançados e não pessoas para se impressionar. Isso vai nos ajudar muito. Uma coisa que é sempre certa: só teme a morte quem tem uma vida imoral. Só teme a morte quem tem uma vida imoral. A gente tentando, pelo menos, estar no esforço de fazer, ter uma vida boa e fazer o que a gente sabe que é correto, porque não precisa de ler. Para saber o que é certo, nós não precisamos da codificação. Olha o que eu estou falando dentro da casa espírita. Para a gente saber o que é certo, a gente não precisa de ler a Bíblia. A consciência fala. A nossa consciência fala. Paulo afirmou nas suas cartas que uma semana de evangelho ela vale para muitas e muitas reencarnações. Ao mesmo tempo, um segundo de discurso que nós podemos ter na nossa vida, ela pode nos acarretar dezenas de encarnações para frente. Então, que nós possamos ter consciência de escolher aquilo que é bom, aquilo que é leve, aquilo que vai nos fazer bem. E também tem no Evangelho segundo o Espiritismo uma pergunta que é muito curiosa, que pergunta assim: ter o conhecimento do Espiritismo nos ajuda após a morte? Claro que ajuda, mas não é crucial. Ajuda e muito, mas não é crucial. O que realmente ajuda então? Prática do bem. Porque se você pratica o bem, você não precisa nem de conhecer o Espiritismo. Se conhecer, melhor, ele vai te ajudar a esclarecer, clarear outras coisas para você. E eu, por exemplo, sem o Espiritismo já estava no fundo do poço, provavelmente. Faltava ainda essa consciência até conhecer de assim, a prática, a teoria com a prática do Espiritismo. Que eu estou longe de ser perfeito, mas graças a Deus estou no caminho. Porque a gratidão, ela inunda a minha vida. A minha vida, eu falo que é uma gratidão imensa. Aquelas frases de WhatsApp na minha está lá, já agradeceu hoje, está lá há anos e nunca vai sair. Se minha mãe permite repetir, porque ela me acompanha nas palestras, coitada, está sempre ouvindo as mesmas coisas. Um dia eu estava lá no meu local onde eu moro, né? E eu peguei o telefone e mandei uma mensagem para ela mais ou menos assim: mãe, obrigado por tudo. Eu não sei como agradecer a bondade da senhora nessa vida. Se eu puder escolher, olha o egoísmo, ó. Se eu puder escolher, eu quero a senhora como mãe o resto da eternidade, pensando só em mim, tá pensando nela, né? É bom quando você desencarna, onde vai que eu não posso ser? Está pensando na gente, não no outro, né? E obrigado por tudo que a senhora fez pela gente, por todos os sim, por todos os não, porque educa muito. Obrigado por tudo que a senhora fez para meu pai, né? Meu pai encarnou com uma doença. E obrigado. Nossa, eu não sei mais como agradecer a senhora, tanta coisa boa que a senhora faz na minha vida, obrigado por tudo. Ela pegou o telefone e morreu com minha esposa. Eu disse: Rodrigo, tá bem? Vai se dar. Vai se dar. Mas isso é gratidão. Sabe, isso é gratidão. Mas aí tem outro puxão, tem um outro ensinamento muito grande, que ela também vai ter que repetir, porque também já contou isso aqui, eu preciso repetir. Eu, na época, estava num jantar após a reunião da maçonaria, e as esposas dos maçons, todas lá na parte de cima da maçonaria, para o jantar, e eu cheguei muito educadinho perto dela, porque tinha muita gente, né? Eu bem mais novo, tem uns 20 anos por aí, mais ou menos. E eu cheguei tão educadinho perto dela, abracei, beijei, ela me puxou e falou baixinho no meu ouvido assim: olha o ensinamento. Falou baixinho no meu ouvido para ninguém ouvir, porque ela é mãe. Eu queria que você fosse educadinho assim lá em casa.
pobre. Acho que não vai nada. Então, gente, o Espiritismo nos convida, o Evangelho de Jesus, tão bem exemplificado por Jesus, nos convida a sermos felizes, a cultivar dentro de nós valores espirituais que ninguém nunca vai roubar, que ninguém nunca vai tirar de nós. Pelo contrário, que nós podemos dividir com os outros e aquilo que está nos fazendo feliz levar para o outro, porque isso é maravilhoso. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, ou seja, nós, que estamos aqui na terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, o Espiritismo, uma das suas bases, nos ensina, nos mostra o que para mim é uma coisa extremamente simples. Existem vida em outros planetas, que a vida só não estar aqui. Jesus falou que na casa do meu pai existem muitas moradas. Ele é o ET, o extraterrestre mais famoso do planeta, porque ele não veio daqui. Ele falou que para a casa do meu pai deveria voltar. Então, só para a gente ter uma noção do tamanho desse globo, do tamanho do universo, só para a gente ter uma leve noção. Nós temos o nosso Sol, que são 200 bilhões na nossa Via Láctea, e cada Sol da nossa Via Láctea tem 305 bilhões de planetas. Tá pouco? Vou dar mais uma comparação. Se nós pegarmos uma nave e viajarmos na velocidade da luz, para chegar no meio da nossa Via Láctea, segundo os estudiosos da área, nós vamos gastar 25 mil anos. Então, viajando na velocidade da luz, gastando 25 mil anos, nós vamos chegar apenas no meio da nossa Via Láctea. E nós achando que a vida é só aqui. Egoísmo. Achando que nós somos o centro do universo. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, os quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem. Aqui, aos que levarão aos conhecimentos que hajam adquirido, ou seja, intelecto, não moral, que são aqueles seres que vieram do planeta do mundo de Capela, da constelação de Castela, e lá no Egito construíram as pirâmides que até hoje ninguém tem certeza como foi feito. É uma das provas, né? A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, que aqui aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem moral das coisas. Ou seja, o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado, né? Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma geração e a chegada de outra. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Não se comporará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Isso está no livro A Gênese, capítulo 18, item 28. O livro A Gênese, para mim, no meu entendimento, é o livro menos lido na doutrina espírita. Ele, o céu e o inferno.
é um dos livros, é o livro da codificação que, na minha concepção, nos coloca aonde a gente deve estar. Como assim? O início do livro da Gênesis ele é tão complexo, tão difícil, e mostra tão a grandeza de Deus, a complexidade da criação, que mostra para a gente que a gente não sabe nada, que temos muito a evoluir. Mas não é aquele sabe nada de coitadinho, sabe? Eu não gosto dessas coisas, a gente sabe muita coisa já. A gente sabe o básico, pelo menos. Mas eles nos colocam na nossa real posição. Que eu sou um palestrante maravilhoso, que eu conheço o espiritismo, que eu falo aqui, que eu falo lá, que as pessoas gostam, que as pessoas me chamam. Mas e a prática? Mas santos os lábios que oram são as mãos que trabalham, como nós falamos nisso. Madeira de Calcutá. Se eu não praticar, nada vale. Por mais que eu conheça a língua dos anjos e dos homens, sem amor, eu nada seria. Porque o Evangelho, meus irmãos, esse Evangelho de luz que consola os nossos corações, que ilumina os nossos passos, que conforta a nossa vida, que nos abraça, que está à nossa disposição quando nós queremos, que não bate, que não arromba portas. Essa codificação, essa doutrina espírita leve, que não nos proíbe de nada, que não nos impõe a nada, e nos deixa o livre-arbítrio de 100% à nossa vontade. O livre-arbítrio é tão grande que Deus nos concede, que até o suicídio Ele permite. Essa doutrina é a que nos salva, como diz em outros meios. Já ouviram as pessoas, as cidades, onde passa aquela motinha falando assim: se você quer a cura para o seu mal espiritual, para a sua impotência sexual, para as suas crises financeiras, vai no fulano de tal, na igreja tal, que o pastor tal vai te salvar. O que eu sei é que Jesus falou comigo assim, falou com nós, né? Olha bonito, né? Que Jesus nos ensinou assim: deixa morrer os seus pecados, tome a sua cruz, símbolo de morte, você mata isso, e siga-me. Segue. Enquanto uns escolheram a maneira para fazer a cruz de Jesus, por exemplo, outros escolhem para fazer um banco, para deixar alguém descansar, uma cama para um doente deitar. Porque não é ninguém que vai nos salvar. A minha mãe tem esse Deus que me ama, mas se eu fizer uma vida muito errada, chegar no plano espiritual, ela vai falar assim: não, peraí, deixa que eu vou responder por ele, porque eu sou a mãe dele, eu que coloquei ele no mundo. Não, a cada um segundo as suas obras. Por isso falamos anteriormente que pensa no que vai fazer, ou antes de fazer, pensa se você está falando para a consequência. Essas coisas são muito pesadas, como aquela que eu falei, tudo que a gente olha, que a gente enxerga, está morto ou a caminho da morte, é pesado. Quando a gente olha pelo lado da vida física, da vida profana, da vida material. Mas quando nós olhamos pelo lado espiritual da situação, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, tudo se torna melhor. Porque o Evangelho, meus irmãos, é um convite do Cristo que fala assim: eu posso usar as tuas mãos para cuidar dos outros? Eu posso usar as tuas mãos para trabalhar em prol daquele doente? O Evangelho de Jesus é um convite da vida que fala assim: eu posso usar os teus olhos para te mostrar, enxergar a vida de uma forma diferente? O Evangelho de Jesus, o Evangelho de Deus, é um convite da vida perguntando a gente: eu posso entrar no seu coração para te ensinar a amar? Sabe aquela foto bonita que tem Jesus batendo na porta? Vocês já observaram que ela não tem fechadura, maçaneta por lá de fora? O que significa isso? Jesus não arromba a porta do nosso coração. Ele bate e espera que nós possamos abrir para ele. Mas como Jesus vai permanecer lá? Orando e vigiando e trabalhando sem cessar. Conta que um grande monge sonhava e trabalhava a vida toda por Jesus,
pelos ensinamentos de Jesus, pelos seus próximos, ele sonhava encontrar com ele. Até que um dia ele acorda e quem está do lado da sua cama esperando ele acordar, despertar? Jesus. Ele se espanta, se belisca, joga uma água que está do lado do rosto para saber se era um sonho. Era Jesus, ali, materializado ao seu lado. Quando ele começa a querer conversar com Jesus, pedir conselho, abraçar isso, aquilo, bate o sino que tinham chegado mais pessoas para ele poder atender. E ele se perturba. E agora? Jesus está aqui. O trabalho está lá fora. O trabalho é o nome dele, mas ele está aqui, ele nunca mais vai voltar. Que honra, que prazer. E ele decide. Ele deixa Jesus e vai trabalhar. Vai acalentar os povos. Vai curar os moribundos. Mas já voltou para o quarto triste, sabendo, poxa, tive a oportunidade de estar com o mestre, mas o meu compromisso com ele me fez largá-lo. Mas quando ele abre a porta, quem ele estava esperando? Jesus. Jesus. E Jesus fala com ele: se você tivesse ficado, eu que teria que ir. O convite que Jesus faz para nós é: faça pelo outro aquilo que você quer que o outro faça por você, de forma leve, sem cruz, sem martelada, sem prego, sem chicoteada, de forma leve. No livro do Evangelho e Espiritismo, pesquisadores chamaram Raul Teixeira e Divaldo Pereira Franco para poder responder perguntas de passagens bíblicas. E a pergunta feita para um e para o outro, eu vou focar na última de todas, que foi feita a Divaldo, é: já encontrou Jesus? De forma rápida, Divaldo responde: materialmente falando, em desdobramento, não, mas num sonho sim. Como foi, Divaldo? Eu estava no alto do monte, na relva baixa, no pôr do sol, quando de repente eu vi chegar até mim, na minha frente, e mesmo envergonhado eu consegui olhar e era Jesus à minha frente, vestido longo, branco pelo, cabelos ondulados aos ombros, testa larga, os olhos que pareciam faróis iluminaram a minha existência, sorriso fácil, serenidade. Eu abaixei a cabeça com vergonha, Jesus tocou meu rosto, fitou meus olhos, e em pensamento ele me perguntou: Divaldo, tu me amas? Eu, sem demorar, ainda envergonhado e ao mesmo tempo orgulhoso e feliz com aquela presença tão grandiosa na minha vida, na minha frente, respondi: sim, Senhor, claro que eu te amo. Baixei a cabeça, Jesus pega novamente a minha face, fita meus olhos, olha lá dentro, como se estivesse escaneando a minha vida com aqueles olhos poderosos, e pergunta novamente: Divaldo, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Torna a baixar a cabeça, não sei se é certo, se é errado, e ele levanta mais ou menos a minha cabeça e pergunta pela terceira vez: Divaldo, tu me amas? Sim, Senhor. Trabalho em teu nome e o Senhor pode entrar na minha consciência, no coração, e sabe que eu te amo. Então vai, Divaldo. Vai, perdoa todos aqueles que vieram a ofender no passado. Então vá, Divaldo, e perdoa todos aqueles que te ofendem no dia de hoje. Então vá, Divaldo, e perdoe a todos aqueles que vieram a te ofender um dia. Passado, presente e futuro. Então vamos, meus irmãos. Vamos perdoar, vamos amar e vamos ser felizes. Muito obrigado. Muita paz a todos. É uma felicidade imensa vir nessa casa. Espero voltar o mais breve possível. Obrigado pela verdade, pela paciência, e o que Jesus, colhendo as energias dessa casa, possa levar as mentes em desequilíbrio, aos leitos de dor, às cadeias públicas, hospitais, creches, asilos, a todos aqueles que necessitam, principalmente aqueles que não negam e aqueles que não aceitam, pois mesmo assim Ele ama indefinidamente a todos. Nós, muito obrigado, muita paz. Nossa, quero ficar sem palavras. É difícil eu ficar sem palavras. Mas uma coisa, algumas que ficaram bem presentes no estudo do Rodrigo foi
que a gente deve construir pontes. Pontes que nos liguem às outras pessoas, aquelas pessoas a quem nós devemos amar, nós devemos ajudar, né, devemos amparar. E também que a gente procure acertar o alvo, mas aquele alvo do bem, né, aquele alvo que vai fazer com que outras pessoas também sintam a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio. Porque aquela pessoa que vive com Jesus no coração consegue, né, transpor todas as dificuldades, consegue ajudar aos outros e cada vez que ela ajuda, ela é mais ajudada. Então que a gente procure sempre, em vez de construir paredes, né, que vão bloquear os nossos sentimentos, bloquear a entrada de outras pessoas em nossa vida, que a gente construa pontes para o bem, para o amor, para a fraternidade. E assim, eu agradeço a vocês, agradeço o Rodrigo. Vamos então agora, né, como o Rodrigo falou sempre, vamos agradecer, agradecer e agradecer. E se comportar bem direitinho em casa também, né, mãe? Então agora vamos fechar os nossos olhos e agradecer a espiritualidade amiga aqui presente, aos benfeitores da nossa casa, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, ao nosso anjo da guarda, esses momentos que aqui passamos, uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre a conduta cristã, que independente de sermos espíritas ou qualquer outra religião que possamos professar, depende mais do nosso amor, da nossa vontade em ajudarmos a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que as nossas emanações de paz, de amor, alcancem a todos aqueles que no momento passam por dores e aflições. Que eles também sejam envolvidos nessa paz, nessas boas vibrações emanadas dos nossos pensamentos, para que consigam também o consolo necessário para terem forças de elevarem seus pensamentos a Deus, pedir ajuda, se arrependerem das suas más escolhas e seguirem o caminho do bem. Que possamos voltar para casa, levando conosco a certeza de que devemos sempre perseverar no caminho do bem. E assim, certos de que já estamos todos com as nossas energias renovadas para enfrentarmos com muita disposição e equilíbrio a próxima semana, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte de nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Lembrando a todos que semana que vem, nosso outro companheiro de Espera Feliz, o Rodrigo, vem aqui fazer a nossa palestra também. Sexta-feira, sábado que vem, vai ser o nosso evento. Hoje é dia de massa. Eu acho que se tiver 2, 3 convites só, gente, é muito, né, Zezinha? Então, quem ainda não adquiriu o convite, né, passa lá na Zezinha, que ainda tem uns 2 ou 3 para serem vendidos, tá? Então, 19 horas, sábado que vem, estaremos aqui na nossa casa para entregar o talharinha bolonhesa, né, feito artesanalmente pelas nossas trabalhadoras, tá? Então, tenham todos um final de semana de muita paz, de muitas energias, que voltem para casa na certeza de que irão acompanhados por Deus. Chamando para o passe agora, Neide.